Galera, só antes da gente entrar especificamente no nosso segundo regime de bens, que é a nossa comunhão universal, que é lindo, é uma maravilha, é romântico, só para deixar claro, eu tenho patrimônio A, tenho uma casa, suponhamos um valor de 300 mil reais, minha esposa tem um patrimônio B de 200 mil reais, e esses patrimônios, óbvio, eles foram adquiridos antes do nosso casamento, tá? Então, esse patrimônio, essa casa de 300 mil, eu casei em 2012, suponhamos, comprei em 2010, quitada, e a minha esposa, nessa casa de 200 mil reais, ela comprou também em 2010 e a gente casou em 2012. Então, esse patrimônio é o patrimônio que não se comunica da gente, tá? Durante o nosso casamento, em decorrência dos aluguéis que a gente recebeu desses dois patrimônios, a gente adquire um terceiro imóvel, que é um imóvel avaliado lá em 500 mil reais, suponhamos, tá? Numa eventual dissolução, um eventual divórcio, morte, que seja, da sociedade conjugal, o que vai acontecer? Esse patrimônio, essa casa que a gente comprou durante o nosso casamento de 500 mil reais, é o único bem que será partilhado, tá? Então, vai ser feita a meação. O que é a meação? Dividir, cortar ao meio, 250 mil reais vai ficar para mim, 250 mil reais vai ficar para ela, e minha casa de 300 mil é minha, porque não entrou na comunhão, e a casa dela vai ficar com ela, porque também não entrou na comunhão. Beleza? Esse é o nosso regime da comunhão parcial de bens, que foi o nosso primeiro vídeo, tá? Regime legal, supletório. Agora a gente vai entrar para o nosso regime maravilhoso, romântico, que é a nossa comunhão universal de bens, tá? Por que é o romântico? Porque além dos nubentes ali transformar esse casamento em uma união de vidas, eles também eles transformam, além da vida, a questão do patrimônio, dos bens. Então há uma união da vida e dos bens. Olha só, falei que era romântico. Então, o que vai acontecer? Primeiro, claro, a partir de agora, todos os outros três regimes de bens, eles vão se formalizar através de um pacto antinupcial, tá? Obrigatoriamente tem que ter um pacto nesses três outros regimes, tranquilo? Então, esse é o único regime, olha que fantástico isso, é o único regime que ele vai admitir essa troca de titularidade do patrimônio sem a necessidade de fazer a mudança no registro de bens ou pagamento de imposto de transmissão. Então, nosso clássico ITCMD, você não precisa recolher, a gente não precisa pagar o imposto causa-mortes e doação, nesse caso. A gente está isento ali do imposto de transmissão. Tá? Mas vamos supor, esse patrimônio aí, que vai se unir, a fim e ao cabo, vai se tratar do que, basicamente? De uma doação feita pelos cônjuges entre si. Então, só para eu ilustrar lá para vocês, nesse meu primeiro exemplo que eu comecei no vídeo, a gente vai ter o meu patrimônio de 300 mil, correto? E o patrimônio da minha esposa de 200 mil ali, de dois imóveis distintos. Quando a gente se casar, esses imóveis eles se juntam, entendeu? Quando eu falei para vocês que no nosso casamento, através da comunhão parcial, não existia uma fusão desses imóveis, aqui, aliás, desses bens, desse patrimônio, aqui existirá. Então, só para ilustrar para vocês, a gente tem o patrimônio A, o patrimônio B, né, de cada um dos cônjuges, e aqui eu vou fazer uma coisa muito simples, que nada mais é do que colocar um durex aqui. Deixa aí, pera aí que aqui é manual, viu, galera? Então, se gruda na mesa e demora um pouco para pegar, a culpa não é minha, que o patrimônio é grande, tá? Então, o que vai acontecer? Vocês estão vendo aqui que existiu uma união do patrimônio, ou seja, o meu patrimônio foi unido, foi fundido com o patrimônio de B, e aqui, além dessa união, se eventuais outros bens que nós adquirimos na constância dessa união, também vai adentrar aqui no nosso patrimônio. Então, o que acontece? Numa eventual dissolução, num eventual divórcio, o que vai ter? Vai ter a partilha integral desses bens, tá? É óbvio que terão bens que são incomunicáveis, a gente já vai trabalhar eles, não fiquem ansiosos, mas isso daqui é uma união de fato, porque vai ter a união dos bens e a união ali amorosa, afetiva. Então, você une de forma completa ali todas as questões dos nubentes, tá? Então, vai se adquirir esses bens, né? Além desses bens, também as dívidas também serão adquiridas, e por ocasião da morte de um desses cônjuges é que vai ocorrer a divisão do todo desse patrimônio, independentemente de quem era o titular originário antes do casamento. Então, dane-se se eu era dono da casa A, dane-se se a minha esposa era dona da casa B, não estou interessado nisso, o que eu estou interessado é fazer a partilha do todo lá, tá? Então, por quê? Porque vai ocorrer essa fusão, formando essa única universalidade, né, quanto aos bens. Então, vai se agregar tudo aquilo que
vocês já tinham antes do casamento e, além disso, tudo aquilo que for adquirido na constância desse enlace conjugal por qualquer um dos cônjuges a título oneroso por doação ou herança, tá? Então, esses patrimônios eles se fundem também em dívidas passivas, a gente coloca o termo dívidas passivas só para não confundir a questão da dívida ativa, que é no caso de execução fiscal, dívidas tributárias, tá? Créditos tributários, que serão também contraídos nesse casamento. Então, o que a Maria Helena Diniz, ela vai trabalhar, aliás, desculpa, Maria Berenice Dias, a professora maravilhosa Maria Berenice Dias, vai trabalhar um termo muito interessante, que é a instauração do nosso estado de mancomunhão. O que seria essa mancomunhão? Essa propriedade em mão comum. Ambos os cônjuges terão mão comum sobre essa propriedade. Então, o estado de mancomunhão. Cada consorte é titular da propriedade posse da metade ideal de todo o patrimônio, constituindo-se um condomínio sobre cada um dos bens, dívidas e encargos. Então, o que acontece? Cada um vai ter metade, vai ser um condomínio de todo o patrimônio. Olha que negócio fantástico, né? Então, cada cônjuge se torna meeiro de todo o acervo patrimonial, ainda que nada tenha trazido e nada adquira na constância do casamento. Ou seja, eu como advogado, não ganho muito dinheiro. A minha esposa, antes dela casar, ela tinha um patrimônio de R$1 milhão, e durante o casamento aí, ela foi uma pessoa extremamente bem-sucedida e adquiriu mais 3 milhões de patrimônio aí durante nosso casamento. Então, no todo, a gente tem 4 milhões de patrimônio. Eu não contribuí absolutamente nada. Por quê? Porque eu sou advogado. Então, você já sabe já, né? O que vai acontecer? A gente está divorciando. Desses 4 milhões que ela teve, a gente vai partilhar todo. Então, eu tenho direito à minha meação. Meação de 4 milhões, 2 milhões de reais que eu terei direito. Tá? Então, eu serei meeiro de todo esse acervo patrimonial, ainda que eu não tenha trazido e nada tenha adquirido na constância desse casamento, coitado da minha noiva. Tranquilo? Então, noiva não, desculpa, minha esposa. Então, a transferência desses bens de cada um dos cônjuges ao outro não vai configurar uma doação, apesar de ser vista como uma doação, não vai se configurar uma doação, e também, por não se configurar uma doação, não haverá a incidência de um fato gerador de pagamento do nosso ITCMD, como eu já tinha adiantado para vocês, tá? Então, mesmo que a nossa regra seja a comunhão, a lei ela vai elencar algumas exceções, claro, existem exceções para confirmar a nossa regra, correto, né? Então, essas exceções estarão lá no nosso artigo 1668 do Código Civil, tá? O que são essas exceções? A incomunicabilidade. Bens incomunicáveis, mesmo na comunhão total dos bens. Então, essa incomunicabilidade, vale ressaltar, tá? Não se estende aos nossos frutos dos bens percebidos ou vencidos na constância do casamento. Isso também decorre da lei, lá do artigo 1669 do Código Civil. Tá? Então, a nossa regra legal pode ser afastada no pacto antinupcial, essa é a nossa regra, bem como via instrumento de doação. Tá? Então, a gente pode afastar essa regra específica ali através do pacto antinupcial. Tá? O que a gente pode falar sobre a questão da incomunicabilidade e da comunicabilidade? A comunicação desses bens ela é quase total, tá? Mas o nosso artigo 1668 vai trazer um rol de bens incomunicáveis e que não entram nesses aquestos, tá? Esses aquestos, o que é aquesto? A gente vai conceituá-los melhor no próximo regime de bens, mas são esses bens adquiridos na constância, tá? A gente vai até chegar na definição legal, na origem da palavra, para a gente falar o que seriam esses aquestos. Mas nada mais são, basicamente, do que os bens adquiridos na constância do patrimônio, tá? O que forma ali o patrimônio da convivência do casal, e aí no caso da separação do regime de comunhão total, nada mais é também, comunhão universal, de todo o patrimônio, seja anterior ou seja depois do casamento. Tá? Então, bens incomunicáveis, mesmo na comunhão total, inciso 1º do artigo 1668. Bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os correspondentes subrogados. Tá? Lembre-se, essa cláusula de incomunicabilidade, é o que vai vedar a comunhão nos aquestos em qualquer regime, devendo ser justificada quando inserida no testamento. Isso a gente vai estudar lá semestre que vem, no nosso artigo 1848. Tá? Essa cláusula de incomunicabilidade, o próprio testador vai colocar lá, o próprio doador vai colocar lá, e se colocou, não comunica de forma alguma. Tá? Mas vai surgir uma dúvida. Sempre surgem dúvidas. Né? Então, qual que seria essa dúvida?
a previsão, esse bem comunicável pode ser vendido ao outro cônjuge, ou seja, eu recebi um bem comunicável, eu posso vender para minha esposa? Para o Flávio Tartucci, sim. Por quê? Porque desde que não haja uma simulação, que é a causa de nulidade absoluta, lá na nossa teoria dos negócios jurídicos, que vocês já viram lá no começo da graduação, ou fraude contra credores, que seria uma causa de nulidade relativa ou uma anulabilidade, ou fraude à execução, que seria causa de ineficácia. Ou seja, se não houver simulação, fraude contra credores ou fraude à execução, sim, você pode fazer essa venda ao outro cônjuge de um bem que você recebeu em doação ou de herança, tá? Então, vale lembrar que essa incomunicabilidade, tá, não gera a inalienabilidade do bem, ou seja, você pode alienar o bem sem maiores problemas, e o que o artigo, o que o nosso artigo 499 do Código Civil vai autorizar, a venda entre os cônjuges quanto aos bens excluídos da comunhão, ou seja, a gente vai aplicar uma regra lá do 499, bem excluído da comunhão seria esse bem com cláusula de incomunicabilidade, só que você pode alienar esse bem para o outro cônjuge sem maiores problemas, desde que não seja caso de simulação, fraude contra credores ou fraude à execução, beleza? Então, mais uma vez, consigne-se que essas limitações à autonomia privada devem constar necessariamente em lei. Se não pudesse, teria que estar lá falando assim, não pode alienar. Não tem, então, zerou, pode sim, tá? Nosso segundo inciso. Lembrando que a gente está no artigo 1668 do Código Civil, tá? O segundo inciso lá. Bens gravados de fideicomício e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Galera, pulem um pouco esse inciso, tá? Mas eu vou tentar explicar de uma forma bem breve. Se alguém tiver uma dúvida mais aprofundada, tem alguns livros que nem tratam desse inciso, porque de fato ele é complexo, porque são causas a um princípio que a gente, talvez, se a gente tivesse avançado já na questão testamentária, fizesse um pouco de sentido para os doutores e para as doutoras, mas vamos lá. Bens gravados de fideicomício e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. Fideicomisso é o quê? É uma forma de substituição testamentária em que um primeiro herdeiro, que é o fiduciário, pode ser substituído por outro, ou seja, o fideicomissário. Então a gente tem o fideicomisso, ele é uma forma de substituição testamentária e a gente vai ter um primeiro herdeiro. Esse primeiro herdeiro a gente vai dar o nome de fiduciário. Esse fiduciário ele pode ser substituído por uma outra pessoa, por um outro agente. Esse outro agente, ao invés de a gente chamar de outro agente, a gente vai chamar ele de fideicomissário. Então imagina uma linha, uma ordem lógica, uma ordem temporal, assim. A gente tem um fideicomisso, que é essa forma de substituição testamentária, e a gente comunica através do testamento um bem para um primeiro herdeiro, que é o fiduciário. Só que esse fiduciário que está aqui, ou seja, a gente passou o testamento para o fiduciário, só que por algum motivo esse fiduciário ele não pode ali, ele não está presente, alguma coisa nesse sentido. E a gente chama um segundo agente, que esse segundo agente a gente vai dar o nome de fideicomissário, tá? Então, essa regra, desculpa, vai estar lá nos artigos 1951 a 1960 do Código Civil, na parte da questão dos testamentos. Tá? Então, no sistema do nosso Código Civil, o fideicomissário será pessoa não existente no momento da abertura da sucessão. Então, esse primeiro agente, o nosso fideicomissário, aliás, desculpa, o nosso fiduciário, ele não estará presente no momento ali da abertura da sucessão, tá? Então, vai ser chamado um outro agente. Então, quando esse bem estiver com o fiduciário, é que estará presente a referida incomunicabilidade. Então, o que acontece? Esse segundo agente, ele ainda ele não pode ser encontrado, ele é uma pessoa não existente, só que aí essa primeira parte, ela não pode comunicar esse bem, pois essa sua propriedade ela vai ser resolúvel, tá? Novamente, não percam muito tempo com esse inciso, tá? Querendo ou não, ele é muito difícil de se compreender, mas nada mais é do que você testar para uma pessoa que vai ficar ali nessa posse desse bem, nessa propriedade, nessa posse desse bem, nessa propriedade desse bem, enquanto esse terceiro agente, que é o nosso fideicomissário, ele apareça, ele exista. E a partir do momento que ele existir, aí sim vai haver essa transmissão e esse patrimônio do fiduciário, ele é incomunicável, tá? Por quê? Porque essa propriedade ela é resolúvel, ou seja, ela vai passar para esse outro agente, tá? Então, vamos passar desse inciso, porque esse inciso já deu muita dor de cabeça para a gente, tá? Nosso inciso terceiro. As dívidas anteriores à união, salvo se tiverem como origem
dívidas relacionadas com os preparativos do casamento, que a gente vai chamar de aprestos, ou aquela que se revertem em proveito comum. Então a gente está falando de bens aqui que são incomunicáveis, e aqui estão as dívidas anteriores à união. Tá? Então, em outras palavras, o que a gente pode extrair daí é que essas dívidas anteriores de cada um dos cônjuges serão incomunicáveis, são incomunicáveis, salvo aquelas contraídas para aquisição do imóvel do casal, a mobília desse imóvel, para enxoval, para a festa do casamento, entre outras despesas que interessarão a ambos os cônjuges. Tá? Inciso 4º, outro bem incomunicável, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com cláusula de incomunicabilidade. Aqui, o que a gente vai preservar? A gente vai preservar a nossa vontade dos cônjuges, a nossa autonomia privada. Ou seja, antes do casamento eu faço uma doação para minha esposa e essa doação não entra ali na comunicação desses bens, tranquilo? Avancemos. Nosso último inciso é o inciso 5º, que vai trabalhar lá os bens referidos nos incisos 5º a 7º do artigo 1659. 1659, o que é? Comunhão parcial de bens, por exemplo, bens de uso pessoal, livros, instrumentos da profissão, proventos do trabalho de cada um, intenções gerais, como no regime da comunhão parcial, também vai se aplicar essa regra no regime da comunhão total, ou seja, esses bens ali, do inciso 5º ao inciso 7º do 1659, também são incomunicáveis para o nosso regime de comunhão total. Então, por exemplo, livros também são incomunicáveis, instrumentos da profissão, proventos do trabalho, etc., dentro desses incisos, tá? Fechou? Então, superamos esses incisos e agora a gente vai para algumas questões interessantíssimas também a partir de agora, tá? Então, quando a separação de fato dessa união, a gente vai trabalhar na questão da dissolução, do divórcio, separação de direitos, separação de fato, tá? Mas a separação de fato é quando eles rompem de fato o casamento, vai acabar a comunhão desses bens, essa comunhão total de bens, em consequência vai cessar essa responsabilidade de cada um para com os credores do outro. Tá? Então, separei hoje da minha esposa, se eventuais dívidas surgirem daqui para frente, será de responsabilidade dela ou minha, a depender do caso. Tá? Então, a nossa obrigação ela vai persistir com relação às dívidas contraídas somente a convivência conjugal. Se eu separei de fato, essas dívidas, por óbvio, serão de minha responsabilidade, tá? A não ser também que reste comprovado que essas dívidas que eu contraí lá na frente seja em benefício dessa família, dessa minha família. Se reverter em benefício da minha família, aí sim a gente tem essa comunicação também dessa dívida, tá? Outra questão, essa presunção de comunicabilidade, ela vai estar na lei, tá? Que ela vai atribuir aos consórcios a responsabilidade pelos encargos da família. Então, esses exemplos que eu estou dando para vocês, é tudo previsão legal. Se vocês lerem ali esse rol dos incisos, dos regimes, das regras específicas quanto ao regime de bens, vai estar lá isso lá no 1565. Deem uma olhada na codificação também, tá? É muito bom que vocês leiam o nosso código também, para vocês primeiro terem um mapa mental e também fixar o que eu estou falando para vocês de uma maneira ali direta, tá? Outra coisa, o ônus da prova, nesse caso aí de dívidas contraídas nessa posterior à separação de fato, é dos devedores, tá? Até porque esses credores são estranhos à economia doméstica do casal. Então, cumpre aos devedores aí provar que isso foi em proveito da família, alguma coisa nesse sentido, para chegar na questão da responsabilidade solidária ali nesse ponto, tá? Então, depois de fim do convívio, mas antes dessa partilha de bens, é descabido impor a um o ônus por dívidas assumidas pelo outro, tranquilo? Então, sob pena da gente chancelar também o nosso enriquecimento ilícito. O que isso quer dizer? Lembre-se que a gente também trata muito a questão do enriquecimento ilícito nessa parte patrimonial. Se eu contrair uma dívida posterior à minha separação de fato, minha esposa não vai poder responder, porque, vamos supor, eu tomei um empréstimo de 10 mil reais, aí ela responde, ela vai pagar os 10 mil reais, eu vou colocar os 10 mil reais no bolso. O que isso é para a luz da nossa legislação? Enriquecimento ilícito. E isso também é previsto no artigo 1671, que está lá dentro da comunhão total dos bens. Então, extinta a comunhão e efetuada a divisão do ativo e do passivo, cessará a responsabilidade de cada um dos cônjuges para com os credores do outro. Fechou? Então, extinta essa comunhão, só pode significar fim da comunhão de vidas e não da dissolução do casamento, que só ocorre quando do divórcio. A gente vai ver essa questão de separação de fato
e a dissolução do casamento. Dissolução do casamento só ocorre quando do divórcio ou pela morte de um dos consortes ou com trânsito em julgado da sentença que anula o casamento. Tá? Então, esse estado de mancomunhão, comunhão ali de duas mãos, com nosso condomínio ali patrimonial, persiste mesmo que depois dessa separação de fato, mas não gera a obrigação de quem não está com o bem sob sua posse. Tá? Quanto à administração dos bens, estamos fechando já também, tá? Lá o artigo 1670 vai falar o quê? Vigora as regras que regem a nossa comunhão parcial. Então a gente tem mais uma aproximação de ambos os regimes, tranquilo? Então, administração de bens, vigora lá as regras da comunhão parcial, regra do 1670. As disposições sobre a gerência dos bens em qualquer regime também, tá? Então a nossa alienação ou oneração desses bens comuns depende da manifestação de ambos os cônjuges, não podendo ser afastada essa exigência nem por pacto antinupcial. Precisa da manifestação de ambos os cônjuges, no caso do regime ali da comunhão total. Ah, coloquei no pacto antinupcial que não precisa. Nulo, nulo, pelo menos a cláusula será nula, tá? Então, não pode colocar essa questão. A ressalva que tem aí, isso é o nosso artigo 1665, que diz respeito aos bens particulares, tá? Isso também só pode ser invocado quando os bens são excluídos da comunhão, conforme o 1668. Então, igualmente, pelas dívidas assumidas por um dos consortes, não responde o outro, nem sua ameação. Beleza? Uma coisa que é injustificável é nosso artigo 977 do Código Civil, que é negado aos cônjuges, sobre o regime da comunhão universal de bens, contratarem sociedade entre si ou com terceiros. Isso também não faz muito sentido, mas é uma previsão que está lá no nosso direito empresarial. E aqui, então, é impossível, é negado aos cônjuges casados sobre o regime da comunhão total universal de bens, contratarem sociedade entre si ou com terceiros, na regra do 977 do Código Civil. Fechamos mais um regime e agora a gente vai para o mais difícil de todos e o menos prático de todos, que é a participação final nos aquestos, e a gente volta em breve. Beleza, galera?